Oi, oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais um podcast da revista Planeta Água, aqui no Estúdio Sigma. Boa noite, Odilon. Olá, tudo bem com você? Tudo bem. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Passamos dos 20, estamos agora chegando no 20º alguma coisa, né, Lucas? 24º. Tá Hoje é 25º. 25º, com um convidado muitíssimo especial, de uma área fundamental para todos nós. Quem é ele, Júlia? Vou ler a apresentação dele aqui, que eu caprichei hoje. Hoje temos o prazer de receber no nosso podcast um profissional altamente qualificado e dedicado à saúde bucal. Ele é cirurgião dentista formado pela Universidade Evangélica de Goiás, com uma especialização em disfunção temporomandibular, conhecida como DTM, uma área complexa, né, e essencial da odontologia. Nosso convidado tem uma ampla experiência acadêmica e prática, incluindo atualizações em DTM, sono e dor pelo renomado Hospital Israelita Albert Einstein. Além disso, ele se especializou em DTM com foco na prática clínica pelo Instituto Ricardo Thanos, onde adquiriu conhecimentos fundamentais para o tratamento eficaz de seus pacientes. Ele também participou de uma imersão prática em cirurgias da ATM em cadáver fresco, uma experiência que enriqueceu sua capacidade de realizar procedimentos cirúrgicos com precisão e cuidado. A gente está muito animado para esse bate-papo de hoje. Seja muito bem-vindo, Paulo Barreto. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Júlio. Obrigado, Odilon. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Vamos começar aqui. Eu vou te perguntar, Paulo, você sempre foi aqui de Anápolis? Sim, sempre aqui anapolino. Nascido e criado aqui, igual eu, então. Quem é ele, né? Hã? Quem é ele? Quem é ele? A minha pergunta é, por que odontologia? Bom, pela vontade de tratar as pessoas, né? Cuidar de quem precisa, e principalmente cuidar da dor. Da dor. Né? Nossa área é isso, é tirar a dor de outra pessoa, né? Tirar a dor com responsabilidade, com conhecimento, com técnicas assertivas, sem colocar em primeiro plano parte financeira. Eu acho que esse que é o fundamental, não só da minha área, como de qualquer uma outra área, principalmente a área da saúde, que é uma área extremamente carente, né? Não só aqui em Anápolis, mas no nosso país. Voltando sobre o curso, a gente vê que sua especialização, desde o começo, você já tinha esse intuito, ou durante você conheceu essa área? Como é que foi? Isso foi uma trajetória diferente. Eu entrei na faculdade e queria fazer outra área. Eu queria fazer cirurgia bucomaxilo. Queria operar trauma e outras deformidades. E eu fiz todo o meu curso focado nisso aí, pós-curso também. E depois de mais ou menos 8 meses de formado, eu descobri disfunção temporomandibular. E aí sempre eu falo que foi amor à segunda vista. Porque primeiro foi pela minha esposa, depois foi pela disfunção de ATM. E aí nessa área eu encontrei o Paulo Barreto. Eu acredito que todo mundo vem ao mundo com um propósito. Exato. Né? E o meu, eu não tenho dúvidas nenhuma que é esse, tratar disfunção de ATM. Como é que você descobriu a DTM? O que o atraiu para ela? O que me atraiu foi a chegada repentina de muitos pacientes no meu consultório com várias queixas. Então, eu sempre gostei muito daquilo que me instiga a aprender mais. E aí, então, eu fui pesquisar e comecei a pesquisar, estudar inicialmente sozinho em livros, artigos, e falei, rapaz, isso aqui é uma coisa que eu posso ajudar muita gente. E aí... E já sabia um pouco da prática da buco, que poderia ajudar muito nessa Isso, questão, né? Com esses meus estudos para bucomaxilo, a gente vê, né, uma parte, não vê tão a fundo, mas a gente vê uma boa parte disso aí, principalmente parte cirúrgica. E aí, então, eu comecei a procurar cursos de atualização e depois especialização, e já estou há 5 anos. Então, tem 5 anos que eu só trato disfunção temporomandibular, intraoral, né, dentro da boca do paciente, eu não trato absolutamente nada. Nada. Só trato disfunção de ATM.
Eu até brinco com os colegas meus que eu aproveitei muito pouco da odonto, porque eu estava até dando uma aula hoje e eu falei sobre isso, que tem uma falha nessa área. A falha não é nos colegas que às vezes não sabem tratar ou não sabem diagnosticar. A falha é na base acadêmica, porque o aluno ele não vê absolutamente nada sobre na formação dele, na formação. Ele dá uma pincelada no que é o órgão, né? Articulação temporomandibular, estuda as estruturas, mas no que é disfunção de ATM, absolutamente nada. E ela pode ser tratada oral? Sim, o tratamento com invasão dela externa, pode ser? Como é que funciona? Existem vários fatores que vão causar disfunção temporomandibular, certo? Antes de 2014, acreditava-se que era dente que causava disfunção de ATM. Dente ciso, por exemplo? Dente ciso geraria algum sinal ou sintoma, por exemplo, dores de cabeça, entendeu? Até hoje ainda tem uma crença sobre isso. Nossa, eu tenho uma dor de cabeça, será que é o meu siso que está, né, que faz isso comigo? Mas tinha uma crença de que... Isso é mais folclore, não é, Paulo? É mais folclore. Nessa área, sim, não. Existem casos, realmente, que o siso incomoda e gera uma sensibilidade por conta das terminações nervosas, mas quando a gente olha para uma parte mais científica, a gente vê que existem outras causas. Então, antes dessa data, existia uma crença de que falta de dente torto, né, dente apinhado, causaria uma disfunção de ATM, certo? Mas aí, com esse estudo, que começou em 2006, e aí ele foi publicado em 2014 e traduzido para o português em 2022. Surgiram novos fatores etiológicos para essa doença. Ou seja, então, eles conseguiram comprovar com vários estudos e artigos científicos e pesquisas que dente não é o fator causal. Ele é um fator que vai predispor, não vai causar. Entendeu? A causa é outra totalmente diferente. Vai se somar a causa. Vai somar e vai potencializar. Potencializar. Isso, entendeu? Os sinais, sintomas e tudo que ela pode acarretar. E qual é a causa? Quais são as principais causas? Quais são as principais causas? As principais sintomas, né? As principais causas, a gente pode falar dos macrotraumas, certo? E aí, quando a gente fala em macrotrauma, a gente pode falar do macrotrauma direto ou indireto. O que é o macrotrauma? É quando a gente recebe uma força muito grande, muito bruta nas articulações temporomandibulares ou nas estruturas conexas a ela. Então, a gente tem um macrotrauma naquela região. O que são essas estruturas conexas a ela? Parte muscular, musculatura mastigatória, principalmente, estruturas ósseas que compõem as articulações temporomandibulares. Perfeito. Tá? E então, pode ter um macrotrauma direto, que é o quê? Por exemplo, lutas. Às vezes o paciente tem uma queda e leva o queixo no chão, bate o rosto. Entendeu? Brigas. Esportes, futebol. Esportes. Uma bolada. Ou um fato muito comum, que é o tempo prolongado com a boca aberta. E aonde que a gente vai ver isso aí? Dentro de um consultório odontológico. Então, às vezes o paciente... Voltando ao siso, o paciente vai lá extrair o siso, porque ele tinha uma dor de cabeça que ele achava que era o siso. Aí ele vai extrair principalmente sisos inferiores, que grande parte dos casos demanda força para poder extrair, certo? E um tempo cirúrgico prolongado. Então isso aí gera um trauma dentro dessas articulações e, consequentemente, gera vários sintomas para esses pacientes. O siso tem que ser obrigatoriamente extraído ou não? Não. Isso o siso, ele só é extraído quando ele causa algum problema para o paciente. Às vezes, problema grave, né? Problema grave, como, por exemplo, dor, entendeu? Quando ele gera infecção próxima a essa região, aí então tem que extrair o siso. Do contrário, pode manter o siso a vida toda, né? Não são todos os casos que vai ter que extrair o dente. Então, isso aí é um exemplo clássico e que a gente vê com muita frequência, que são os macrotraumas diretos. Macrotrauma. Bruxismo também?
Sim, ele é um fator causador e predisponente também, entendeu? Ele vai aparecer em várias classificações de fatores etiológicos para disfunção de ATM, tá? Então, ali nos macrotraumas, a gente pode falar também dos fatores indiretos. Quais são esses fatores? Principalmente um tipo de lesão que a gente chama lesão do tipo chicote. O que é? Quando principalmente o paciente sofre acidente automobilístico e tem uma aceleração ou desaceleração muito rápida do tórax, e aí, então gera um trauma dentro dessas articulações devido à musculatura conexa que tem junto a ela, entendeu? Principalmente parte cervical. Tá? Então, esse é um tipo de macrotrauma indireto. E tem os microtraumas indiretos, os microtraumas, né? Que aí são condições que são forças colocadas dentro das articulações ou pressões intra-articulares ou pressões musculares que são feitas repetitivamente durante um longo período de tempo, entendeu? E aí, nesse caso, entra o que você me perguntou, o bruxismo, o famoso bruxismo, entendeu? Ele é um microtrauma, entendeu? Que tem um papel muito importante, muito grande, muito perpetuante e muito causador também de disfunção temporomandibular. E é de fácil tratamento o bruxismo? Ele é difícil o tratamento dele. Por quê? Por duas situações. Primeiro, 70% dos casos é envolvido com estresse e ansiedade, fatores psicossociais. E aí, fatores psicossociais são individuais de cada paciente. Já foge da sua alçada, né? Entendeu? E aí, quando tem esse caso, a gente sempre pede ao paciente, olha, você tem que ver a causa do que está fazendo você ter apertamento de dente. Quando é causado por esse fator. Porque ele pode vir também por outros fatores. Por exemplo, fatores sistêmicos. O paciente que tem refluxo. Durante a noite, ele fica fazendo movimentos mandibulares tentando produzir saliva para poder minimizar a acidez que está no estômago. Então, isso aí é um tipo de bruxismo. Uma reação à acidez. Exatamente, entendeu? Então, isso aí é um tipo de bruxismo. Seria mais um reflexo, né? Mais um reflexo, né? E aí, quando a gente fala em bruxismo, a gente pode dividir ele em duas situações. Bruxismo do sono, certo? E em vigília, que é feito quando o paciente está acordado. Bruxismo do sono. A principal forma que ele apresenta no paciente é ranger de dentes ou apertamento de dente. Daí aquele aparelho que é... Exatamente, que é uma forma de tratamento, mas não para o bruxismo em si, entendeu? E aí, quando correto, indicado... Impede os danos que ele poderia provocar. Isso, ele é um tratamento para articulação, para disfunção, né? E esse bruxismo do sono, ele vai vir em uma fase de sono muito importante, que é a fase de sono N3, que é uma fase de sono profunda, certo? Essa fase de sono profunda acontece na primeira metade da noite. Por isso que ele noturno, ele é menos prejudicial. Não é que ele não vai causar, ele causa sim muito, mas ele é menos do que o feito em vigília, certo? Salvaguarda quando o paciente usa medicamentos que vão levar ele diretamente para a fase N3 de sono. Então, ele passa a noite toda nessa fase de sono e passa a noite toda fazendo esses apertamentos ou esse hábito parafuncional. Aí, vamos supor que à noite eu tenho bruxismo, enquanto eu durmo, como eu vou saber se eu tenho isso? Qual que é a consequência disso? Existem alguns sinais que você pode observar. Vamos lá, sinais clínicos visíveis. Você pode olhar a ponta dos seus dentes, principalmente dentes inferiores, desgastados, serrilhados ali, tá? As trincas nos dentes, e um sintoma muito clássico, e aí porque pega muita parte muscular envolvida, que é quando o paciente acorda com dor muscular, cansaço, fadiga muscular. Em outros casos, quando ele acorda, ele tem uma certa dificuldade de abrir a boca, entendeu? Então, isso aí é um sinal
clássico de apertamento. E os pais, ou então o parceiro, pode também identificar isso aí durante o sono, pelos ruídos, né? Mas é mais fácil identificar o ronco, né? É mais fácil. O ronco também um fator considerável. Tem nada a ver com DTM. Não, o ronco, ele, não é que ele não tem nada a ver, mas a disfunção de ATM pode interferir também. Perfeito. Entendeu? Pode provocar o ronco, né? Não é que vai provocar, mas pode ter algo intimamente ligado, entendeu? Com ronco, paciente com disfunção e ronco, sintomas de sono. E para disfunção, qual que é o tratamento? Tratamento para disfunção temporomandibular. Primeira coisa, remover sobrecarga das articulações. O que causa disfunção temporomandibular é sobrecarga dentro da articulação. Lá dentro nós temos várias estruturas que não suportam sobrecarga. Embora, quando a gente coloca sobrecarga nessas articulações, ao longo de um período da vida, ela tenta readaptar e acostumar com essas forças, entendeu? Só porque chega uma hora que ela não consegue mais. Aí é onde surge ela dos mais variados graus. Por exemplo, o paciente pode vir a ter uma doença articular degenerativa, uma osteoartrose de ATM. Então, entendeu? No caso das pessoas de mais idade. Muito pelo contrário. Não? Doença articular degenerativa de ATM, que é quando a gente tem processo inflamatório acentuado dentro das articulações, quando a gente tem perda de estrutura óssea, de cartilagem, ele é predisponente em pacientes jovens, principalmente mulheres, na idade fértil. Por quê? Devido a uma questão hormonal, principalmente estrógeno e progesterona. Perfeito. Então, são dois hormônios que são percussores de desenvolvimento de dor e de uma doença articular degenerativa. Vamos falar um pouco da formação do Paulo? Vamos. Você teve momentos marcantes na sua formação, Paulo, que você marcou, que você se lembra hoje com satisfação, com alegria, de momentos vividos aqui ou no Albert Einstein? Tenho muitos momentos. Aqui mesmo em Anápolis, tive vários momentos com muitos professores que são amigos meus. Eu me lembro quando eu queria fazer bucomaxilo, exige um certo tempo de estudo. E aí eu fui procurar uma professora minha que 90% dos alunos tinha medo dela. Não gostava dela porque é professora muito fechada e tudo mais. E... Qual o nome dela? Não posso falar. Segredo Mas você conhece o marido dela. Tá bom. Você conhece o marido dela. Ok. E aí... Posso falar? Não, né? Deixa pra depois, deixa pros bastidores. Tá bom. E aí, eu fui procurar ela. Falei, professora, eu quero fazer bucomaxilo, eu quero estudar, sempre gostei de estudar. E aí eu falei, rapaz, ela vai me falar que ela não pode, ou qualquer outra coisa. Ela falou, não, Paulo, eu vou te ajudar. Eu vou te dar uma monitoria semanal. Vou te passar um assunto para você estudar, e você vai estudar e vai preparar. Então, para mim, aquilo ali foi uma acolhida diferente do que os meus colegas tiveram. Perfeito. Entendeu? Um outro fato, no meu segundo período eu comecei a estagiar com um professor que hoje ele é muito amigo meu, só em parte cirúrgica, só fazia parte cirúrgica. Então eu passei toda a minha faculdade com uma vivência clínica cirúrgica intraoral, falando de dente, implante, essas coisas, muito grande. Entendeu? Então a gente fazia aqui em Anápolis, em várias cidades, viajava muito com ele fazendo isso aí. Também foi uma acolhida muito grande. Contribuiu para você tomar mais gosto ainda pela profissão, né, Paulo? Pelo aprendizado. E em todos esses cursos que eu fiz, eu acho que o que mais me marca em todos que eu faço é que cada curso que eu faço, eu aprendo uma coisa nova, aí eu sei que eu não sei nada ainda e que eu tenho que estar sempre buscando, e eu consigo cada vez mais, graças a Deus, ajudar os meus pacientes que sofrem, porque é uma doença complicada, dolorida, que, para você ter uma ideia, é a segunda doença no mundo que mais causa incapacidade. Só perde para a lombalgia cervical. Olha só. Tá? Por conta Chega dos sinais. a esse ponto. Por conta dos sinais e sintomas, principalmente os sintomas que vêm junto com ela. Disfunção de ATM é um grande guarda-chuva. Né? Embaixo dela tem muita coisa. Perfeito. Eu fiquei interessada nisso aqui, ATM em cadáver fresco. Como é que foi?
Foi um curso maravilhoso, sensacional, uma experiência fantástica. Uma experiência que eu acho que todo profissional da saúde deveria ter. Porque é muito diferente de você pegar uma peça em faculdade que já está lá há algum tempo, que já sofreu ação, principalmente de produtos químicos, formol. E aí, quando você vai para um curso desse, que você pega uma peça fresca, entendeu? Você tem condições de visualizar ali, lógico que não com a mesma intensidade em um vivo, mas bem próximo daquilo, porque você consegue manipular, entendeu? Tecidos e estruturas e ver realmente na prática com um olhar muito diferente e muito real, porque na verdade é real o que você está vendo ali, só não tem vida. Mas foi uma experiência fantástica e eu pretendo fazer outro curso. Outro curso. Foi aqui em Anápolis mesmo? Foi em Brasília. Brasília. Foi em Brasília, foi no ITC em Brasília. ITC. Que é uma escola que só dá curso em cadáver fresco. É especializado. É especializado nisso. Qual escola? ITC. 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 Aí tem ela. Aqui em Anápolis ainda não? Não, abriu agora. Não, o que abriu em Goiânia foi outra. Só tem em Brasília. Então é uma sensação Eu imagino. fantástica. Nossa. Eu li aqui, eu falei, gente, será que... E aí, quando fala cadáver fresco, são realmente peças frescas. São peças da semana. Então, lá é assim, por exemplo, igual eu fui para poder estudar ATM. Então, eles entregam para a gente uma cabeça, eles cortam a cabeça e te entregam a cabeça. Aí você vai estudar aquilo ali, quantas vezes você precisar durante o curso, depois Como eles é que é pegam esse e vão processo, incinerar. Paulo? Como é que é esse cadáver fresco Então, hoje... chega a ser disponibilizado para você estudá-lo, Então, até chegar na universidade? Até chegar lá, hoje eles compram esses cadáveres, né? Geralmente pessoas indigentes, aí eles têm uma A maioria é indigente. Então eles têm uma parceria com o Estado e eles conseguem comprar. Não é que eles compram, mas tem uma taxa por questões jurídicas, então... Seria uma parceria entre o Estado e a universidade. Exatamente, entendeu? Ao invés do Estado gastar para poder enterrar aquele corpo de forma indigente, sem nenhuma família, então ele pega aquilo lá, destina para a ciência, entendeu? Ou seja, de uma forma indireta, aquela pessoa está contribuindo para o crescimento da ciência. Mesmo morta. Mesmo morta, entendeu? Então chega, entrega, a gente estuda, depois eles vão lá e vão incinerar aquela peça. Mas casos de famílias doando para essa finalidade são raros, né? Não, são raros. Mas eu particularmente desconheço, né? Porque doam órgãos, mas não doam o corpo. Não doam o corpo, Não doam o corpo. Parando um pouquinho a nossa programação, aqui nosso bate-papo, lembrá-lo de curtir o vídeo, caso não tenha curtido ainda, deixe seu comentário, seu feedback. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho para receber as próximas notificações e também agradecer ao nosso parceiro Compensados Anápolis, que vai estar aqui no QR Code, no canto, eu não sei se é direito ou esquerdo, Direito, acho que é o direito, gente, mas depois vocês observem aí. Voltando aqui, Paulo, teve algum caso com algum paciente interessante, não divulgando nomes, mas que você possa estar relatando para nós? Eu tive um caso em específico de uma paciente minha do Tocantins, que ela chegou no meu consultório com um sinal e um sintoma que eu nunca tinha visto, nem em literatura. Depois que eu fui pesquisar, e aí a gente vê que realmente pode acontecer. Ela chegou aqui em Anápolis com um derrame ocular. Então, o olho dela é completamente vermelho de sangue. Estourou um vasinho lá dentro. E aí ela foi numa oftalmologista, conhecida minha, que, por sorte, conhece da área, estudou, porque não são todos os profissionais que interessam por outras áreas que não seja dele. Né? Mas o corpo humano ele é um só. Exato. Não tem como chegar só um olho lá no consultório dela ou só uma ATM no meu consultório, chega o corpo. E então ela olhou, fez todos os exames e ela falou para essa paciente, olha, você não tem nada ocular. Não tem nada ocular. Isso aqui foi causado por trauma, por força, por uma sobrecarga, por uma pressão interna. O componente que eu vejo mais próximo que pode gerar uma disfunção interna e até pela vascularização é a articulação temporomandibular. Então você procura o Paulo para ver, investigar. E ela foi no meu consultório. Ela foi direto na questão, hein? Foi direto, nós avaliamos, pedimos exames de imagem e realmente ela tinha uma disfunção de ATM, tinha um processo inflamatório importante, muito grande, aí nós tratamos ela
melhorou esses sintomas dela, esses sinais todos, ela foi embora. Depois ela voltou para novos acompanhamentos. Disso aí eu já tratei o genro dela, já tratei a mãe do genro. Olha só. Tudo com disfunção de ATM. Então isso aí foi um fato que... um outro fato importante é que também chegou no meu consultório um paciente que tinha uma queixa, na verdade ele tinha um zumbido muito grande no ouvido, uma sensação muito ruim de estar com o ouvido tampado, abafado, e a gente fez os exames para ver se era uma disfunção. Tinha uma disfunção pequena, mas não era o que justificaria, né? Mas ele tinha um tumor na base do crânio. Entendeu? Que ele tinha que operar, que era o que estava comprimindo. E aí o que aconteceu? Ele me falou que já tinha passado por vários profissionais que tinham pedido os mesmos exames que eu pedi, e eles nunca tinham visto, olhado e falado, você tem isso aqui. Então peguei, encaminhei para ele fazer a cirurgia, ele fez a cirurgia, depois ele voltou, a gente continuou tratando, e hoje ele tem uma qualidade de vida boa, satisfatória, sem aqueles sintomas que ele tinha. Aproveitando isso, eu quero perguntar qual que é a importância do diagnóstico precoce para a intervenção, né, das disfunções? Qual que é a importância? Nós vamos prevenir o paciente de ter um prejuízo articular considerável futuramente. O que seria esse prejuízo articular? Além dos sintomas, dor, incapacidade, das doenças articulares degenerativas, artrose. Por quê? Artrose em ATM, diferentemente do que muita gente pensa, que para ter uma artrose ela tem que ter dor, muito pelo contrário. Em ATM, em grande parte dos casos, ela é assintomática durante boa parte da vida da pessoa. Entendeu? E aí, quando ela chega a ter algum sintoma, já é porque está em um estado mais avançado, entendeu? Que a gente tem que ter cuidados mais avançados para esse paciente. Então, é muito importante diagnosticar antes, ou pelo menos perceber e identificar que o paciente tem. Foi justamente o tema da aula que eu dei hoje mais cedo, que foi para poder ensinar os colegas a perceber, diagnosticar. Falar, meu paciente, ele tem um sinal, ele tem um sintoma, ele tem uma queixa que pode ser uma disfunção de ATM, ou que é uma disfunção de ATM. Então, eu tenho que ter a consciência, eu tenho que pegar ele, eu tenho que encaminhar para tratar. Ou eu tenho que tratar. Foi bom você falar. Você está lecionando também, Paulo? Hoje eu dei uma aula, foi na clínica de um amigo, só para os colegas dentistas, mas é um projeto novo que a gente tende a dar uma sequência justamente para esses colegas já formados. Porque a gente não consegue sozinho inserir isso aí numa base de curso de formação, graduação. Mas a gente consegue depois passar isso aí para os colegas já formados, para eles terem justamente essa sensibilidade. Já é considerável o número de profissionais em Anápolis nessa área? No Brasil, só tem até hoje cerca de 1.000 a 1.100 profissionais no país todo. 1.100. Aqui em Anápolis, a gente sofre... Por cada 100 mil habitantes, muito pouco, né, Paulo? Aqui em Anápolis, a gente sofre com uma condição que é o quê? Devido a essa crença antiga que tinha do que causava a disfunção de ATM, muitos profissionais falam, não, eu sei tratar. E aí, ele não sabe tratar o paciente, ele não trata o paciente. Ele vai paliar ou ele vai mascarar. Por quê? Tem procedimentos realmente que são feitos dentro de consultório que vão, num curto período de tempo, retirar alguns sintomas do paciente, certo? Mas, com o passar do tempo, volta tudo novamente. E com mais força, né? E com mais força, entendeu? E aí tem que ter um olhar sensível para a parte intra-articular. A articulação temporomandibular é uma articulação do corpo humano como qualquer outra. Então, não tem por que ela ser negligenciada, entendeu? De uma forma que vem sendo há muito tempo. Como se fosse inatingível. Exatamente. Né? Por exemplo, se eu tenho uma dor no meu quadril, eu vou correr ali no médico e vou consultar e quero fazer todos os exames para ver o que tem. Porque eu sei que pode me causar uma dor, pode me causar uma incapacidade. Problema de mobilidade. Articulação, né? também, porque é a que você mais usa no corpo. Você usa para uma coisa que é muito
importante na sua vida. Mastigação. Para fala. Entendeu? É a mais funcional do corpo humano, ela. A mastigação te mantém vivo, né? Sobrevivência. Exatamente. Entendeu? Então, não tem por que ela ser deixada para trás ou negligenciada. Ou ser tratada como algo que o paciente consegue passar com isso aí tranquilo, porque não é algo importante para ele. Tratar apenas da dor. Tratar apenas da dor, exatamente. Qual que é o conselho, Paulo, que você dá para os novos dentistas interessados nessa área? Bom, o conselho que eu dou é estudar. Tem que estudar. Perfeito. E o mais importante que eu dou de conselho para os colegas é não faça pelo dinheiro. Não faça pelo dinheiro, porque vocês têm outras formas de ganharem mais dinheiro com a sua profissão. Então, não faça pelo dinheiro, porque não é uma área fácil. É uma área que demanda muito conhecimento, não só de articulação temporomandibular, mas de áreas conexas, certo? Então, se tem alguém que quer fazer ou que gosta de fazer, tem que fazer porque gosta, mas sabendo que é uma curva extensa, uma curva muito grande. Não é chegar e fazer, não, eu fiz o meu primeiro curso, eu vou conseguir agora resolver meus pacientes. Não, aí gera uma frustração no colega. Mas como não fazer por dinheiro? Como ele vai sobreviver ao profissional? Exatamente. Fazer um equilíbrio nele. Tem que fazer justamente, entendeu? Porque até você conseguir ter uma credibilidade, principalmente na área, justamente por conta disso que eu falei, que é uma área que é deixada de mão e às vezes ninguém dá o devido valor, né? Exatamente, entendeu? Leva um certo tempo, que é justamente uma das partes dessa curva, entendeu? Além de ser uma curva de aprendizado muito grande. Muito bom. Um recado muito bom, muito positivo. Alguma mensagem que você quer deixar para o público? Ou para os pacientes. Ou para os pacientes. A mensagem que eu quero deixar é: se você tem algum sinal ou sintoma, zumbido, tontura, vertigem, a sensação de estar com o ouvido tampado, cheio d'água, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, bruxismo, procure ajuda, procure alguém que possa diagnosticar de forma correta para ver se realmente é uma disfunção ou não, e aí você tratar e ter uma boa qualidade de vida. Tem que ter iniciativa, né? Grande mensagem do doutor. Muito bom. Paulo, muito obrigada. Doutor Paulo, por eu que agradeço. Nos acompanhar aqui hoje. Um excelente profissional, uma jornada de carreira belíssima e muito sucesso. Muito pra obrigado, você. foi um prazer estar aqui. Obrigado, doutor Paulo, pela vinda, pelo carinho, pela amizade nossa. De um grande amigo de longas datas. E pode contar conosco. Obrigado. Pode contar comigo também. Qualquer coisa, eu estou sempre à disposição. Ok, muito obrigado. Muito obrigada, Lucas, Leide, Lucas, esposa também do Dr. Paulo. Muito já. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo episódio. Obrigado. Tchau, tchau. E até lá. Até lá.